Oi pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos fazer uma retomada sobre o conteúdo ali dos esportes de campo e taco. Então, esportes de campo e taco. Você sabe o que são esportes de campo e taco? Já praticou algum deles? Olhando aqui pelas imagens, o que será que vem na cabeça de vocês desses esportes de campo e taco? Não tão conhecidos para nós, se nós pensarmos ali, no beisebol, no softball, no próprio cricket, modalidades que não são tão praticadas aqui no Brasil. Mas será que não tem nada de campo e taco que a gente faça aqui? Vamos associar um pouquinho com o nosso bets? Quem já jogou bets? Aquela modalidade, em alguns lugares, conhecido como bete-ombro, tacobol, que tem vários nomes, E também é uma modalidade de campo e taco. Quando nós pensamos nas regras do bets, então, nós conseguimos associar muitas vezes com o beisebol, com o softball, com o cricket, porque são modalidades que têm a questão do rebater em comum. Essa modalidade que eu vou ter a bolinha, que vai ser lançada, e que eu tenho que rebater o mais longe possível. Então, com isso nós temos alguns objetivos. Conhecer as noções básicas dos esportes de campo e taco, identificar os tipos e características específicas dos esportes de campo e taco e reconhecer as diferenças em relação às demais categorias de esporte. Então, uma modalidade ali específica, esporte de campo e taco, que tem algumas características peculiares para eles, E que outras modalidades esportivas não têm. E é isso que nós vamos tentar identificar, inclusive semelhanças com o nosso jogo tão popular, o bets, para que nós tenhamos mais contato e, quem sabe, mais interesse a partir do jogo de bets, procurar, por exemplo, entender mais das questões do beisebol, as regras do softball também, a partir de uma modalidade que é mais conhecida para nós como bets. Então, qual que é a característica? O que são os esportes de campo e taco? Modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola, e assim somar pontos. Alguns exemplos, então: beisebol, cricket, softball, tacobol, entre outras. Então, nós podemos partir do nosso famoso jogo de bets, aqui na imagem, Um esporte de campo e taco, que vai precisar rebater a bolinha, mais simples para nós, que já conhecemos, até tentar identificar as regras de um jogo de beisebol, que também é de campo e taco. Então, eu também tenho a base, eu tenho o bastão e o arremesso para rebater. Todos esses esportes, modalidades, que têm essa característica em comum. No Brasil, como eu falei para vocês, são esportes ainda pouco difundidos, mas um jogo muito popular no país é derivado desses jogos, que é o bets. Como eu falei para vocês, tem várias nomenclaturas, Então, bets, bete-ombro, tacobol ou simplesmente jogo do taco, que nos ajuda a entender o funcionamento dessas modalidades. Então, como eu já estava falando para vocês anteriormente, nosso jogo do bets, com uma casinha improvisada ali com a garrafa PET, porque nós podemos improvisar o material para jogar bets. Nós temos a base, temos o rebatedor, temos o arremessador. Tudo isso vai ter também no softball, vai ter no cricket, no beisebol. Então, a partir do nosso jogo de taco, do nosso famoso jogo de bets, nós podemos entender as diferentes posições desses esportes de taco e de rebater ali, E no Brasil, se nós pensarmos primeiro no bets, é taco ou é tacobol? Então, a primeira coisa, a característica, é um esporte ou é um jogo no Brasil? Então, nós consideramos no Brasil como um jogo,
porque ele tem diversos nomes, dependendo da região, então não é um nome único. Dependendo da região em que ele é praticado, nós temos regras um pouquinho diferentes, né? Então a regra ela tem que ser combinada antes do jogo para todo mundo ver se entende as regras da mesma forma, e com isso ele não se torna profissional, ele não tem federação, ele não tem confederação. Essas regras não são as mesmas no mundo inteiro, por isso quando nós pensamos no BETS, o BETS é um jogo diferente do beisebol, do softball, que são considerados esportes. Então esse nosso jogo popular no Brasil, o BETS é um jogo. Ele pode ser praticado em diferentes locais, então nas ruas, em estradas, em campos e em diversos outros espaços, inclusive dentro das escolas. Então, nós não precisamos de muito, nós podemos adaptar os materiais, nós podemos praticar na rua de casa, se for seguro, nós podemos pedir para o professor de educação física para praticar dentro das escolas e nós conseguimos praticar esse jogo de BETS em diferentes locais. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal? O tacobol é uma modalidade praticada aqui no Brasil, porém apresenta diferentes nomes dependendo da região em que é praticado. Quais nomes também representam o tacobol? Então, como nós conversamos, um jogo que pode ser adaptado, não exige muito investimento financeiro ali para os materiais, não é mesmo? E que tem diversos nomes. Vocês lembram quais que são esses nomes que eu falei? Vamos ver se conseguimos anotar no caderno? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco eu volto para conferir essa resposta.
Voltamos, pessoal. E aí, quantos nomes tem o Bets? É Bets, é Tacobol? Como vocês chamam? Vocês conheciam essas diferentes variações dos nomes? Vamos ver se vocês conseguiram lembrar e anotar todas ali no caderno? Então, o que eu tenho de sugestão de resposta para vocês? O jogo do Bets, né, Tacobol, ele pode ser conhecido como Bet, Bets, Tacobol, Bet-ombro, Taco ou simplesmente jogo de taco. Várias nomenclaturas, mas que na verdade representam a mesma modalidade. E os esportes de campo e taco, eu falando para vocês aí dessas outras modalidades, né? Eles têm um objetivo, da categoria de esporte, um objetivo em comum. Rebater a bola lançada pelo jogador da equipe adversária o mais distante possível, para que os integrantes de sua equipe possam percorrer as bases, também chamadas de creases, e somar pontos. Essa corrida deve ser feita no intervalo de tempo em que os defensores não conseguem ter o domínio da bola. Então, por que é importante eu rebater forte o mais longe possível? Porque o tempo que a equipe defensora vai buscar essa bola, ter o controle da bolinha e trazer de novo para o jogo, é o tempo que a equipe que rebateu vai ter para fazer a corrida entre as bases. Então, quanto mais forte eu rebater, quanto mais longe a bolinha for, mais tempo vai ter para a corrida entre as bases. E as pontuações finais desse tipo de jogo, de esporte, elas são feitas pelas quantidades de corridas, pelas trocas de base. As equipes se alternam atacando e defendendo, ou seja, cada equipe tem sua vez de atacar e de defender. Então, nós temos imagens aqui até de modalidades de jogos que mostram isso. Se em um momento eu estou atacando, que vai ser quando eu vou estar rebatendo, a bolinha eu vou estar com o taco. E em outros momentos eu vou estar defendendo, que vai ser quando eu vou lançar a bolinha, quando vai ter a minha equipe de defesa que vai correr atrás dessa bolinha para trazer para as bases de novo e evitar a corrida adversária. E sempre vai ter os dois momentos. Sempre vai ter a equipe que vai atacar e a equipe que vai defender, e depois de um tempo vai trocar. A equipe que estava atacando vai para a defesa e a equipe que estava defendendo inverte e vai para o ataque. Um ataque terá início quando um rebatedor acertar com um taco a bola arremessada pelo jogador adversário, tentando mandá-la o mais longe possível, mantendo dentro do campo de jogo, atrasando a devolução da mesma pelos defensores, iniciando assim a corrida para percorrer a distância necessária para marcar os pontos. Então é aquilo que nós já conversamos. Rebateu a bolinha, foi longe dentro do campo de jogo, começou o ataque e a busca incessante da defesa para trazer essa bola de novo. Ataquei, comecei a correr entre essas bases, tentando marcar o maior número de corridas, até que essa bolinha seja trazida de novo pela equipe defensora. Aí nós reiniciamos o lançamento para reiniciar o ataque novamente. Observe no beisebol representado ao lado a base principal, onde estão o batter, né, que é o rebatedor, e o pitcher, o receptor, e o árbitro também. Então, nós temos a base principal aqui, que é onde vai ter o rebatedor, o receptor e o árbitro principal, que vai ficar ali atrás. Logo de frente para essa base principal, nós temos o arremessador, que vai ser quem vai lançar a bolinha, tentando gerar dificuldades ali para o rebatedor, para que ele não consiga acertar de uma forma tão forte, de uma forma eficiente, porque se ele acertar forte, ele consegue dar início a esse movimento de ataque e a troca de bases ali. Quando nós pensamos em esportes de taco ali, nós temos dois bem distintos e bem característicos, que é o beisebol e o softball. E por mais que vocês possam pensar que eles são quase iguais, eles têm algumas questões diferentes. Então, a primeira coisa é em relação à bola. O beisebol tem uma bola com 156 gramas, enquanto no softball ela é um pouquinho mais pesada, 177 gramas, tá?
Geralmente a bola ela vai ser amarela no softball e no beisebol geralmente branca. Então nós temos essas diferenças. Nós temos a diferença no taco. Se a bola do beisebol ela é um pouquinho mais leve, o taco do beisebol ele é um pouquinho mais pesado. Então eu tenho um taco maior e mais pesado, enquanto o taco do softball ele é menor e um pouquinho mais leve. E nós temos algumas questões aqui em relação à forma de jogo, essa forma de jogar. Então, em relação ao movimento de arremesso, é uma questão muito característica e que faz toda a diferença. No beisebol, esse movimento de arremesso do braço é de cima para baixo. Então, é quando eu vejo aquele arremessador que vai pegar a bolinha aqui de cima e vai fazer o arremesso para baixo. Já o softball não permite esse movimento. Então, o arremesso do softball ele vai vir de baixo para cima. É a principal questão em relação ao arremesso. Softball, arremesso de baixo para cima. Beisebol, arremesso de cima para baixo. Outra coisa são as entradas, tá? Que são os innings por jogo. O beisebol tem 9 entradas, enquanto o softball vai ter 7 entradas, tá? Essas entradas só vão terminar quando as equipes têm 3 rebatedores eliminados. Mas é assim, tive a primeira entrada com a equipe de ataque. A equipe atacou, teve 3 rebatedores eliminados, troca. Vai a equipe que estava na defesa para o ataque. Atacou, teve 3 rebatedores eliminados, aí que nós finalizamos a primeira entrada. O que isso significa? Que tanto o jogo de beisebol com 9 entradas, como o jogo de softball com 7 entradas, são jogos que podem ser extremamente demorados. Podem passar ali de 5, 6 horas uma partida pela questão da demora na hora de eliminar os rebatedores. Então são partidas que, se as equipes forem muito desequilibradas, vão terminar mais rápida, mas se a partida for entre 2 equipes com o mesmo nível, podem durar horas. O campo de jogo também tem uma diferença. No beisebol são 98 metros, separam a base principal dos limites externos do campo. Já no softball esse campo cai para 61 metros, então o campo do softball é um pouquinho menor. Inclusive, nas regras oficiais, o softball ele pode ser praticado em locais fechados, já o beisebol ele é praticado em locais abertos. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal? Observe as imagens e cite as principais características que diferem o softball do beisebol. Você tem ali 2 a 3 minutinhos para realizar essa atividade. Nós conseguimos já observar aqui a imagem, né, desse arremesso, desse lançamento, que é uma das principais diferenças entre as modalidades. Vocês conseguem reparar em outras diferenças? Eu vou dar esses 2, 3 minutinhos aí para vocês e daqui a pouquinho nós voltamos a conferir a resposta.
Oi pessoal, voltamos. Lembraram todas as diferenças? Conseguiram anotar? Pela imagem aqui, uma das diferenças está bem clara, né? Vamos ver se nós conseguimos anotar todas essas diferenças? Então, nós temos essa sugestão de resposta, né? A duração das entradas, enquanto no softball eu tenho 7 entradas, no beisebol eu tenho 9 entradas. A forma de arremesso, né? Então, no softball eu vou ter esse arremesso de baixo para cima, não pode passar da altura do ombro. E no beisebol eu tenho arremesso de cima para baixo. Eu tenho a questão do campo de jogo, né? Então, o campo de softball é um pouquinho menor e pode ser realizado em um ginásio fechado. E a bola do softball, que vai ser amarela, maior e mais macia. Enquanto a bola do beisebol é branca, menor e um pouquinho mais dura. Todas essas algumas diferenças quando nós confundimos um pouquinho então as questões do softball e do beisebol, quando nós anotamos as diferenças, fica mais claro um pouquinho para identificar o que é uma modalidade e o que é a outra modalidade. O que nós conversamos na aula de hoje, aquela retomada desses conteúdos dos esportes, né, de campo, de taco? Então, os esportes de campo e taco compreendem aqueles que têm como objetivo colocar a bola longe dos jogadores do campo, a fim de percorrer espaços determinados para conseguir maior corridas que os adversários. Então, sempre aquele lançamento, né? Eu vou rebater a bolinha o mais longe possível para que minha equipe de ataque consiga percorrer a maior número de bases, ali a maior distância. Como exemplos de esportes de campo e taco coletivos, nós temos beisebol, softball, cricket e tacobol, que é o nosso bets. Softball e beisebol possuem algumas semelhanças, porém várias diferenças. Lembrando a diferença no tamanho da bolinha e do bastão, diferença no número de entradas, enquanto no softball é 7, no beisebol é 9, diferença na forma de arremesso, o softball de baixo para cima, o beisebol de cima para baixo, e a questão do campo, que o campo de beisebol é um pouquinho maior que o campo de softball. Eu tenho aqui para vocês algumas sugestões de vídeos, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, se aprofundar no conteúdo, as referências que nós utilizamos na aula de hoje. E é isso, pessoal. Com isso, nós finalizamos mais uma aula de Educação Física, essa retomada sobre os esportes de campo e taco. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.